Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje eu quero trazer uma reflexão para nós a respeito da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra. Que as pessoas têm confundido, eu vejo que muitos cristãos têm confundido a igreja, o templo, não tem feito uma definição do corpo para o templo. Aleluia! E hoje eu quero trazer uma meditação, uma reflexão, um ensino mesmo para nós a respeito dessa parte. Existe no corpo de Cristo vários tipos de igreja. Existe a igreja que é santa, existe a igreja que é separada, existe a igreja que é uma igreja triunfante, existe a igreja militante, existe a igreja corrompida, existem vários tipos de igreja. Então vamos falar a respeito hoje de alguns tipos de igreja, né? Então fala que a igreja corrompida é aquela que aceitou a corrupção. Aleluia! Porque o mundo é corrompido pela humanidade, pelo ser humano. E a igreja, muitas igrejas, deixaram o conteúdo original da palavra de Deus e se aliaram àquilo que foi adulterado. Eles conseguiram, vão dando dobra no evangelho, vão querendo tapar o sol com a peneira. Então essa é a igreja corrompida. Não é o templo onde você se congrega, é você e eu. Nós não podemos nos deixar se corromper, entrar na parte da corrupção, entrar na parte daquilo que foi adulterado e deixar aquilo que é original do Senhor Jesus de lado. Os princípios da palavra que está sendo deixado para trás. E muitos cristãos têm vivido uma vida leviana, uma vida cheia de pecado, uma vida cheia de mentira, uma vida cheia de engano, dizendo que é o Espírito de Deus, dizendo que é um grande homem de Deus, que é uma grande mulher de Deus. Mas quando você conhece a pessoa, que você está perto da pessoa, que você sabe a história da pessoa, que você vê como a pessoa age com outras pessoas, e eu fico, meu Deus, como é que pode essa pessoa fazer isso e pegar um microfone e pregar o evangelho e achar que está tudo bem, e achar que vai para o céu, e achar que está tudo legal, enquanto é tudo mentira, é uma farsa. Eu fico pensando como as pessoas não atentam para aquilo que é santo, não atentam para aquilo que é da palavra de Deus, não atentam para a conduta que Jesus deixou para nós andarmos. Ele não deixou nós para andarmos de qualquer jeito. Ele não deixou nós para andar com mentira, com engano, se corromper, adulterar aquilo que é verdadeiro. Não, não, não. Deus deixou nós para andar em santidade. Porque sem santidade não veremos ao Senhor. Então essa igreja corrompida, ela não tem nada a ver com Jesus Cristo. Aí tem a igreja militante. Primeiro que a igreja é o templo. A igreja não é o templo. A igreja é eu e você. E quem aceita dobras humanas não é o templo, é as pessoas. É os cristãos, é os nascidos de novo, é os que servem ao evangelho, que têm se deixado se dobrar pelas dobras humanas e não têm olhado para aquilo que o evangelho realmente diz. Amém? Então a igreja, ela é formada por uma comunidade composta de cristãos que formam o corpo de Cristo. E esses cristãos que formam um corpo também, um corpo social, organizado, instituído por Jesus Cristo. Esse é o corpo que Cristo formou, que o pessoal aluga um canto, que chama um templo, coloca os cristãos dentro, e esses cristãos formam o corpo de Cristo.
E esse corpo de Cristo é uma comunidade para andar em unidade, em santidade, em paz, em alegria, compartilhando um com os outros, né? Vivendo unido em um só propósito, do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! E a igreja militante? A igreja militante é aquela que defende ativamente uma causa, que milita e que combate. Então eu e você, eu defendo o Evangelho, a palavra de Deus. Aleluia! Fomos chamados para defender e combater. O que é que nós temos defendido? O que é que nós temos combatido como cristão? Nascido de novo. Aleluia! O que nós temos defendido e o que nós temos combatido. Vamos fazer uma análise de nós mesmos, porque a palavra de Deus diz lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17: santifica-te na verdade, santifica-te na palavra, porque a palavra é a verdade. Então devemos nos santificar na verdade, que é a palavra de Deus. E lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz assim: porque nada podemos contra a palavra de Deus, a não ser a favor da verdade. Então, se você é um cristão que você mente, você não está a favor da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus disse que nós temos que andar na verdade. Aleluia! Então, existe um princípio bíblico para eu e você seguir, um padrão original de Deus. Um padrão original que Jesus deixou para eu e você andar na prática da palavra e da verdade. Aleluia! Então, nós podemos dizer que aqueles que defendem o Evangelho e a palavra de Deus e a verdade de Jesus, ele é militante, que ele está sempre combatendo, defendendo e combatendo. E a igreja triunfante? A igreja triunfante, ela é capaz de triunfar e obter vitória. Eu e você somos essa igreja triunfante, meu irmão e minha irmã. Porque naquela cruz, Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele foi vitorioso e vencedor. Ele venceu a morte, ele venceu a doença, ele venceu o pecado. Enfim, Jesus venceu tudo que não prestava, porque ele foi o meu e o teu substituto. E ele tornou na terra um corpo. E esse corpo, que é a extensão de Jesus Cristo, a extensão exata de Jesus, é o corpo de Cristo que está aqui na terra, ligado nele. Nós somos a extensão que precisamos estar conectado com a base lá em cima, com o cabeça que é Cristo. Aleluia! Jesus Cristo é a tomada e nós somos a extensão, que precisamos estar conectados com Ele. O corpo precisa estar ligado com a cabeça, para que tudo vá bem, para que tudo funcione bem. Aleluia! Para que eu e você receba a revelação divina, para que venha do Espírito o alimento para mim e para você. Um certo dia, eu fui chamada para fazer parte de algo no ministério de uma certa igreja. E eu fui orar. E eu tive uma revelação divina. O Senhor disse: volta, não segue eles nesse caminho. Você vai voltar, vai ficar debaixo da árvore, porque você precisa alimentar os outros. E eu voltava. E quando eu chegava num portão de alumínio, que era baixo, como se fosse uma porteira de um curral, se abria assim, correndo. Ele era corrediço. E eu estava debaixo de um lajeiro imenso. E eu estava debaixo de uma grande mangueira cheia de fruto de manga. Então o
o Senhor me chamou para alimentar os outros. E nesse dia eu quero alimentar você com a palavra da verdade, te dando instruções divinas, para que você entenda o que é corpo, o que é igreja, o que é templo, o que é cristão, quem é você em Cristo, qual é o seu papel como filho e filha de Deus. Aleluia! Fomos chamados para andar na verdade divina, na verdade do Evangelho, na verdade de Cristo. Fomos separados do mundo, fomos separados do pecado, da mentira, do engano. Jesus nos separou para Ele. Ele disse que nos separou, nos tirou do império das trevas, do império da mentira, do império do engano e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino não tem mentira, nesse reino não tem engano. Então, cristão que anda mentindo, praticando a mentira, fingindo ser uma coisa que não é, tem que se alinhar com Jesus Cristo. Tem que pedir perdão e tem que voltar às práticas do Evangelho, da palavra de Deus, daquilo que Jesus deixou escrito. Deixar a mentira de lado. Então eu e você somos a igreja triunfante, porque Jesus já se tornou vitorioso, já venceu e constituiu esse corpo na terra para ser a sua noiva, a igreja triunfante para ser a sua noiva, o corpo de Cristo, a qual é a extensão, aleluia, que precisa ser conectada lá em cima, no cabeça que é Cristo, né? É eu e você. A tomada lá em cima é Jesus. E você e eu aqui embaixo é a extensão. Aleluia. Se conecte nesse dia com o Senhor Jesus para receber instruções divinas, para você alimentar as pessoas com a verdade do Evangelho. Para isso que eu e você fomos chamados. Aleluia. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, diz que Ele nos chamou para nos apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, oh aleluia, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É essa igreja que Jesus Cristo vai vir buscar, uma igreja perfeita, uma igreja sem defeito. Então, em meio a tudo isso que está acontecendo na humanidade, fogo destruindo cidade, não é verdade? Terremoto, maremoto, ciclone, enchente, pandemia, quantas coisas têm assolado a terra, mas ainda não é o fim. Porque do jeito que a igreja, que a noiva, que o corpo de Cristo está, Jesus não vem buscar. Ele vem buscar uma igreja que está sem ruga, sem mácula, sem coisas semelhantes, sem pecado, sem mentira, sem engano. Então você e eu que somos a igreja de Cristo, Ele nos chamou para nos santificar. Ele não chamou para nós andarmos de qualquer jeito. Aleluia. O significado de santo é que eu e você somos usados para o que é sagrado, para a obra de Deus, para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então, santo é semelhante a puro, a coisa sagrada. Você é sagrado. Você faz parte da obra de Deus. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Você é separado, puro e tem que ser sagrado, consagrado a Ele. Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos entender aquilo que Jesus fala na sua palavra. Ele não nos chamou para viver no pecado, mentindo, enganando. Eu tenho visto vários cristãos que me deixam assim indignada, como filha de Deus,
Porque eu sei a conduta dessa pessoa, de várias pessoas que pregam o evangelho, que diz que se rotulam de várias coisas. Mas a vida, meu irmão, não diz. A vida deles eles vivem uma vida diferente daquilo que eles dizem lá no altar, daquilo que eles pregam. Eu vejo eles como pessoas levianas, que quer enganar a quem? Porque pode enganar meia dúzia de pessoas. Que você sabia que pessoas que têm um pouco de poder aquisitivo são capazes de ser aceitas nas igrejas, nos templos, mesmo andando na conduta errada, mesmo mentindo e enganando, mas estão lá com o microfone pregando, enganando as pessoas. A vida é uma desgraça, mas querem transmitir graça onde eles mesmos não têm a graça de Deus. Eles não estão exalando o perfume de Cristo, porque eles não têm o perfume de Cristo neles, por causa dos atos, das condutas que eles praticam. Então lá em Apocalipse 22:11 diz assim: continue o injusto sendo injusto, continue o sujo se sujando, continue o impuro sendo impuro e o sujo se sujando, é a mesma coisa. E continue o injusto sendo injusto. Mas a segunda parte ele diz: o justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar mais ainda. Então continue se santificando, não importa o que o outro está fazendo, porque cada um vai dar conta de si. Mas muitos pastores que têm aberto o templo, dado a oportunidade dessas pessoas, precisa rever quem está no altar pregando, a conduta dessas pessoas, o que elas têm feito, não é? Para que o templo, a igreja, a obra, o ministério cresça. Às vezes o ministério fica atrofiado por causa dessas condutas, não é verdade? E o Senhor Jesus diz no livro de Apocalipse assim, Apocalipse capítulo 3, verso 18: aconselho-te, é um conselho divino, que de mim compre ouro purificado pelo fogo, sem sujeira, algo puro. O ouro, para ficar puro, ele passa pelo processo do fogo para tirar as impurezas. Então o Senhor está dizendo que Ele está dando um conselho para nós comprar aquilo que é puro, para nós vivermos aquilo que é puro. Ele disse: para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Não ande com suas vestes sujas do pecado, da mentira, do engano. As suas vestes têm que ser brancas, alva como a neve. Aleluia! A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Está vendo? Um dia a sua nudez, a sua vergonha vai aparecer. Um dia tudo que você tem feito vai aparecer. E você não tem vergonha na sua cara de dizer que é um cristão e andar na prática errada, de andar mentindo, enganando, se prostituindo, fazendo coisas levianas, e vai chegar diante do Senhor, e você vai estar diante do Senhor, e a sua vergonha vai aparecer, a sua nudez vai aparecer, tudo aquilo que você praticou vai aparecer, e você não tem analisado como você tem vivido e o que você tem praticado não tem agradado a Deus, não tem agradado o Senhor, você não tem sido espelho, você não tem refletido a glória de Deus, você não tem exalado o bom perfume de Cristo, pelo contrário, você tem enganado a si mesmo e querendo enganar os outros. Então, em nome de Jesus, se alinhe com a palavra de Deus, se ajeite, porque o céu não se entra de qualquer jeito. Não perca a sua salvação eterna por coisas levianas desse mundo. Aleluia. Deus disse que aquele que confessa os seus pecados, aleluia, alcança misericórdia. Confesse os seus pecados ao Senhor. Peça perdão para que o Senhor tenha piedade de você, tenha misericórdia de você.
Porque existe uma teoria por aí que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas é mentira. Paulo manda nós zelarmos pela tão grande salvação que nós recebemos. Então não venha me dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque é mentira. Eu e você tem que zelar pela salvação que eu e você recebemos. Tá vendo? Então cuide da sua salvação eterna para você não perder. Para você não perder a entrada nas mansões celestiais. Aleluia. E ele diz assim, também a compre, para que não apareça sua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Talvez você tenha os dois olhos físicos diante do seu rosto, mas você não tem visto como o Senhor quer que você veja. Onde é que você tem colocado os seus olhos? No que você tem posto os seus olhos? É na palavra de Deus? Você tem colocado os seus olhos no que é santo ou no que é impuro? Analise no que você tem colocado os seus olhos. A palavra de Deus é colírio para os teus olhos, para tirar teus olhos daquilo que é mal. Tira teus olhos da internet, tira teus olhos dos grupos de prostituição, tira teus olhos dos sites de namoro. Se converta de verdade, seja santo de verdade. Abandone o pecado. O Senhor quer que você faça uma limpeza espiritual na sua alma. Coloque sua alma aos pés de Jesus. Para que você receba a salvação eterna. Para que você não pereça. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o Senhor diz também lá em Hebreus, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. A Bíblia manda você ser santo na alma, no espírito e no seu corpo, porque o seu corpo é a morada de Deus. Você não pode viver na prostituição e dizer que seu corpo é morada do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus não habita em corpo, em templo sujo. Primeiro tem que fazer uma limpeza para o Espírito de Deus habitar. A sua mente tem pensado nas coisas do alto? É nela que você tem pensado? É nela que você tem buscado? Você almeja as coisas celestiais? Porque uma mente corrompida pelo pecado, ela quer ver prostituição, ela quer ver site de pornografia, ela quer ver site de namoro, ela quer namorar com várias mulheres ou mulheres com vários homens, mulheres desesperadas para casar, em vez de casar com Jesus e com o Espírito Santo e andar em santidade, só pensa em casamento. Outros só pensam em riqueza, a mente corrompida pela riqueza, pela fascinação desse mundo. Pois o próprio Jesus disse na parábola do semeador que a riqueza desse mundo, as fascinações desse mundo e a riqueza desse mundo, ela atrofia a palavra de Deus e a palavra de Deus fica infrutífera na vida dos cristãos. E eu vejo muitos cristãos loucos por dinheiro, loucos por bem material, só pensam em riqueza, em riqueza, em riqueza, em riqueza. Eu não vejo a vida dessas pessoas pensar em almas, pensar em pregar o evangelho, em buscar almas, em ajudar o seu próximo, em visitar os doentes, em visitar os enfermos, em querer pregar a palavra. Não, meu irmão, em ajudar os órfãos. Não, não, não. Eu tenho um, eu quero dois, eu tenho dois, eu quero três, eu tenho três, eu quero quatro. É assim que pensam 24 horas por dia. E tem sufocado a palavra da verdade. Porque lá no livro de Mateus capítulo 6, Jesus disse, em primeiro lugar, buscais o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas, todas as coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que eu e você precisamos, o próprio Senhor nos acrescenta. Então, em primeiro lugar, é buscar o reino de Deus. Esse reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu vejo pessoas muito perturbadas, pessoas que estão com a mente pensando direta nessas coisas, elas ficam com a alma ansiosa. É uma ansiedade tremenda. E a Bíblia diz que a ansiedade nem aumenta nem diminui nada na nossa vida. Ela não vai trazer acréscimo nenhum para nós. É melhor estar num reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Alegrai-vos no Senhor. Paulo disse. Outra vez digo, alegrai-vos.
seja a vossa alegria conhecida do povo. E lá no Velho Testamento diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós nos fortalecemos na força do seu poder. Aleluia! Então, quando nós buscamos verdadeiramente o reino de Deus, meus irmãos, as coisas fluem. Deixa eu contar a você uma coisa. Eu sempre digo assim, que o Senhor, as bênçãos do Senhor, elas correm atrás de nós. É as bênçãos do Senhor, ela corre atrás de nós e nos alcança. O Senhor é quem nos abençoa, Ele é quem nos presenteia, Ele é quem supre as nossas necessidades, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Mas se o nosso coração confiar plenamente no Senhor e descansar nele, o mais Ele fará nas nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Então, em todo o nosso procedimento devemos andar em santidade. Na alma, no espírito e no corpo. E no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso andar, no nosso comportamento. Porque as nossas ações vai dizer se somos santos ou se nós não somos. O nosso procedimento, as nossas ações vai falar por nós, vai dizer quem nós somos em Cristo Jesus. Não é uma aparência? Não. É as suas ações, as minhas ações e o nosso procedimento que vai dizer quem somos. Aleluia. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos. Tá brigado com o irmão, tá brigado com a irmã, tá brigado com o marido, tá brigado com a esposa, tá brigado? Faça a paz. Porque ele diz: segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nesse dia, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, se santifique. Ande em paz com todos. E analise que você é a noiva de Jesus, é a noiva do Cordeiro. Você e eu somos a igreja na terra. Somos a igreja que militamos, que defendemos uma causa, que batalhamos por algo todos os dias. E somos uma igreja já gloriosa, uma igreja triunfante, porque Jesus na cruz já venceu por mim e por você. Aleluia! Então, meu querido e minha querida, faça bom proveito desse vídeo, que esse vídeo edifique a sua alma, edifique o seu espírito, te dê clareza, esclarecimento, porque o Senhor Jesus me chamou para alimentar o povo. Ele disse isso e eu estou aqui para alimentar você. Porque passei muitos dias sem fazer vídeos, por causa de um problema no telefone. Mas Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu estou aqui para falar novamente desse amor, dessa palavra tão gloriosa, tão grandiosa, dessa palavra transformadora, dessa palavra de vida, dessa palavra que muda a história, dessa palavra que é o caminho, a verdade e a vida, dessa palavra que é a porta que te leva e me leva para o céu, para a eternidade, dessa palavra que é viva e eficaz, que ela vai onde ninguém vai e faz o que ninguém pode fazer por mim e por você, dessa palavra que supre todas as tuas e as minhas necessidades, dessa palavra que muda a história de quem decide nela crer e acreditar e obedecer e se santificar e se limpar e querer que essa palavra se torne água para limpar a tua vida. Essa palavra é como se fosse uma torneira que jorra água constantemente e você passasse o pano na sua casa e tivesse aquela sujeira na água do balde e você colocasse debaixo da torneira e tanto a água vai jorrar daquela torneira que vai se tornar a água que estava no balde suja, vai sair completamente toda a sujeira e você quando voltar para olhar o balde, a água está completamente limpa. Assim essa palavra tem o poder de te limpar do pecado, da mentira, do engano, de tudo aquilo que você praticou ou pratica. A palavra de Deus tem o poder de transformar, de mudar e de te limpar e de te deixar novamente com a mente limpa e com as vestes brancas diante de Jesus. Aleluia! Beba da água,
da fonte da vida. Beba da água da eternidade, que é a palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável. É uma fonte que jamais vai secar. É a fonte da palavra de Deus. Ela é uma fonte inesgotável e jorra para a eternidade. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre tua mente nesse dia. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, traga entendimento para você através da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre tua casa, sobre tua vida, sobre tua família, sobre os teus. Todas as tuas necessidades supridas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pratique essa palavra, que ela tem o poder de mudar sua história, a do seu vizinho e a da sua família. Em o nome de Jesus. Amém.